que do vizinho, mas melhor no seu contexto, sua família, né? Não olhando para a dos outros, eu quero que minha família seja melhor do que o meu vizinho, não é isso. É que sua família seja melhor a cada dia. Vamos orar então nesse momento. Querido Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa igreja tão amada, com irmãos tão preciosos, Pai. Pedimos agora que o Teu Santo Espírito, ó Deus, traga a iluminação necessária à nossa mente, ao nosso coração, para juntos desfrutarmos um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Querido Deus, pedimos que torne o nosso coração, esta terra, esta noite, como uma terra muito bem preparada, regada, para receber a boa semente que é a Tua palavra, Senhor. Estamos reunidos em família, Senhor, procurando ter e ser uma família melhor. E sabemos que o Senhor pode nos ensinar a ser assim. Por isso o que nós te pedimos esta noite, que o Senhor fale aos nossos corações. Cada família aqui, ó Deus, tem um contexto diferente, realidades diferentes, demandas diferentes, situações diferentes. Mas o Senhor, na tua multiforme sabedoria, pode falar ao coração de cada família aqui, de cada pessoa aqui esta noite. Obrigado, Pai, por esta oportunidade. Oramos a Deus pelos missionários em toda a parte do mundo, que não têm o mesmo privilégio que temos de poder abrir o templo, cultuar ao Senhor, ministrar a Tua palavra. Muitos desses homens e mulheres estão em lugares tão terríveis, ó Pai, embaixo de grandes perseguições, e nós te agradecemos pela liberdade que temos aqui no Brasil e pedimos ao Senhor que continue abençoando os Teus filhos ali onde quer que estejam pregando, divulgando o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esta oportunidade, esta noite. Fala-nos em nome de Jesus. Amém. Vamos então a Gênesis capítulo 7. Nós leremos 37. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 9. Não vou me demorar, porque eu sei que existem outras atividades após aqui a mensagem, mas quero compartilhar com você um pouco daquilo que Deus ministrou em nosso coração desde o dia em que eu fui convidado para estar aqui com os irmãos. Gênesis 37, vamos ler do primeiro verso ao verso 8, não ao 9, mas ao 8, e depois vamos discorrer um pouco sobre o texto é muito extenso, e nós conhecemos um pouco desse texto, né, todos nós que aqui estamos, então nós vamos ler alguns versículos para que possamos então entender aquilo que Deus quer nos falar esta noite. A palavra de Deus diz então assim, Gênesis 37, primeiro verso ao verso 8. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica com mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho, relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois se lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? Com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Meus irmãos, viver em família não é muito fácil para ninguém. É para todos nós um grande desafio, porque embora tenhamos a mesma origem, embora tenhamos os mesmos pais, né? Às vezes filho tem o pai e mãe estão ali junto, e tem mais de um filho, e nós vamos ver isso aqui na história de José, e acaba que um é de um jeito, outro é de outro jeito, e o pai às vezes vai oferecer mais amor a um do que a outro. Não é fácil conviver em família, embora sejamos da mesma sangue, mas às vezes temos dificuldades e diferenças, né? Algumas diferenças, alguns problemas em família, eles não vão trazer muitos traumas,
Por exemplo, se você tem na família um que é mais cheinho, outro que é mais magrinho, e o pai brinca, né, põe um apelido carinhoso, não vai trazer muito trauma. Mas existem situações na família que são traumáticas e geram problemas terríveis, geram problemas que evoluem para coisas que nós nem podemos imaginar. É o que o texto aqui vai falar, é o que o texto vai nos mostrar. José é uma personagem emblemática da palavra de Deus. Você conhece a história de José. José ele tem uma trajetória um pouco difícil. Vendido pelos seus irmãos, primeiro amado pelo pai, vendido e odiado pelos seus irmãos. Depois ele vai para a casa de Potifar, depois ele vai para a prisão, depois ele é sediado e vai para a prisão, depois ele sai da prisão, e com o tempo José torna-se governador do Egito. A vida de José é de altos e baixos, sempre na condução e no controle de Deus. Então José é uma pessoa emblemática, mas José vem de uma família que também há muitas crises. Talvez esteja aqui entre nós alguém que esteja vivendo crise em família. E um dos problemas primários na família de José era exatamente a questão do amor diferente, do sentimento diferente, daquele sentimento de predileção. O texto é bem claro quando diz, no verso 3, ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho de sua velhice, e fez túnica com mangas largas e compridas. Veja bem, então o texto deixa bem claro que havia nessa família um problema que geraria traumas. Não era um problema comum a qualquer família, não era um problema simples de resolver. O pai deixava claro onde estava o seu amor, o pai deixava claro onde estava a sua predileção. O texto diz que ele amava mais a José, e ele não amava só no seu íntimo, ele demonstrava isso, ele transparecia isso. E quando isso acontece dentro de uma família, os traumas começam a acontecer, os problemas começam a acontecer. Quem tem mais de um filho sabe como é. Por exemplo, eu tenho um filho que com 10 anos, né, é único. De repente chega uma menina, e uma menina especial. A primeira coisa que eu tive como preocupação é mostrar para ele que ela iria necessitar de cuidados especiais, mas ela não teria um amor diferente. Nós iríamos amá-la como amamos o nosso filho. Mas não é fácil contornar essas coisas. E há muitos lugares, há muitas famílias que esse tipo de problema acontece. Um filho que é um pouco mais rebelde, um filho que tem um pouco mais de dificuldade de aprender, um filho que é um pouco mais disperso, um filho que é um pouco mais calado, acaba não tendo do pai o amor ou da mãe e o apreço que deveria ter. Um filho que sobressai mais, que tira boas notas, um filho que é mais falante, um filho que é mais animado, de repente vai ter o apreço maior de seu pai e de sua mãe. Mas, meu querido, isso é uma coisa que gera problemas terríveis dentro de uma casa. Tenha certeza disso. Isso pode e gera um sentimento de menosprezo nos outros filhos. E acaba também adoecendo o filho que é muito amado, porque ele acaba entendendo que, de alguma maneira, ele tem privilégios que os outros não têm. E acaba acontecendo uma construção dentro do coração. Isso é um grande problema dentro da família. Primeira coisa, era uma família que tinha filhos prediletos. Eu não sei aqui quem tem mais de um filho, mas quero crer que você não tenha filhos prediletos. Quero crer que você ame seus filhos da mesma maneira. E eles não são iguais, irmãos. Tem filho que dá mais dor de cabeça do que o outro. É ou não é, meus irmãos? Talvez você fale, pastor, eu fui um filho que dei muita dor de cabeça. Por exemplo, eu sou de uma família de 10. Você imagina? Eu sou o caçula. E me enganaram dizendo que o caçula tem mordomia. Meu irmão, na minha mãe foi ao contrário. O caçula sofria um pouquinho. Nunca vi na minha mãe nem no meu pai um sentimento diferente com os filhos. Responsabilidade sim era cobrada diferente. Se eu era um filho mais novo, o filho mais velho, ele teria que dar um suporte maior, cuidar mais, dar mais exemplo. Isso meus pais sempre cobravam. Mas eu nunca percebi nos meus pais um amor diferente com um ou com o outro. O amor era igual, a coça era igual.
Quem já tomou coça junto aqui, coletivo, irmão? Todo mundo levanta, os mais velhos então, meu irmão, já tomamos coças coletivas. Por quê? Porque a mãe chega assim e fala, não quero saber quem fez, bate em todo mundo que não dá tempo de saber quem fez a bagunça. Em 10 filhos, minha mãe batia em todo mundo de uma vez, irmão. E eu apanhava, eu queria explicar que não fui eu, mas todo mundo apanhava, não dava tempo de explicar e minha mãe não tinha tempo de ouvir. É assim ou não é, irmãos? É assim. Mas o amor também era igual. Eu já falei aqui para os irmãos uma vez, minha mãe comprava aquelas bisnagas. Quem comeu bisnaga aí, irmão? Não inteira, irmão. Inteira não dá, né, irmão? Porque aí não dá. Meu irmão, minha mãe comprava as bisnagas e não dava para todo mundo, ela ia cortando os pedacinhos, né? E cada pedaço tinha seu nome. Tinha Manuel, Moisés, Maria, Matias, Marcos, Davi, Marta, e aí ia falando os nomes de todos eles. O Elias, que era eu, menor da casa, ficava com o biquinho queimado porque eu era pequeno. Que tristeza quando eu olhava aquele biquinho. Meu nome nunca aparecia lá no meio do pão, aquela parte mais macia, ficava lá no biquinho. E aí eu falei, meu Deus, como pode? Mas todos nós comíamos. E quando vamos crescendo, você vai perceber algo muito impressionante. Eu nunca ouvi o nome da minha mãe naqueles pães. Eu nunca ouvi ela falando Alzira, Orlando, nunca. Os filhos tinham, mas a mãe às vezes não tinha. E nós só vamos perceber isso quando crescemos. Porque isso é um amor comum a todos. É o amor da mãe, é o amor do pai. Então, um grande problema na família de Jacó era essa predileção. E às vezes quando isso acontece, irmãos, nós não percebemos o resultado que essa predileção vai trazendo. Ela cria uma inveja no coração dos outros filhos. Por que meu pai dá essa roupa tão bonita, com mangas longas para Jacó, e nós não temos? Por que meu pai tem esse cuidado todo com Jacó e não se importa conosco? O pai não está percebendo, mas ele está criando no coração dos filhos um sentimento de inveja, que vai evoluir para um sentimento de ira e de ódio. O pai não está percebendo, mas ele está desenvolvendo ele mesmo. A culpa nesse primeiro momento não é nem de Jacó, a culpa no primeiro momento não é de seus irmãos, a culpa é do pai, porque o pai está criando esse sentimento de facção dentro da própria casa, está criando um sentimento de dissensão entre os irmãos. Ele está criando e favorecendo um sentimento de inveja nos irmãos de Jacó. Jacó não, José, né, irmãos? Eu cismei com Jacó, né? Jacó está na minha cabeça desde cedo. Fica quietinho no seu canto aí, Jacó, que você é pai e não é filho. Então, José e seus irmãos começaram a estar separados. O sentimento que o pai vai criando no coração de José é que ele é o queridinho da família, e que ele é o quindinho do papai e da mamãe, que ele é o protegido. E daqui a pouco José tem um sonho para complicar a situação, né? José tem um sonho e vai dizer, olha, eu tive um sonho, todo animado. Qual foi o sonho que você teve, rapaz? Imagina os irmãos perguntando isso. Eu tive um sonho que o meu feixe ficava em pé, e o de vocês se curvavam. Que é isso? Já havia um sentimento ruim, já havia um sentimento contrário ao próprio José, e os seus irmãos só vão tendo isso potencializado. E isso é um grande problema, sentimento de predileção. Meu irmão, se você tem dentro da sua casa essa situação, eu digo a você, você não imagina o que você está construindo no coração daquele que não se sente amado. É muito complicado. Você vai adoecer os dois. Quem é muito amado, porque vai ser paparicado, e a vida não vai paparicar ninguém, perdoa a expressão essa, né? Para que a gente entenda, a vida não vai adular ninguém. Quando ele sair de dentro de casa e achar que o mundo vai tratar como o papai tratava, ele vai ter dificuldade. Então, é um problema, e se ele existe na sua família, você tem que tentar resolver isso. O resultado da predileção é uma inveja. Isso gera ansiedade e depressão. Às vezes o filho que é mais calado, ele vai ficando mais calado, mais arredio, mais afastado. E o pai fala, esse menino é muito estranho. Eu já ouvi pais falando isso. Nós que somos pastores, cuidamos de famílias, nós ouvimos isso de vez em quando. Esse menino é muito estranho. Você é muito estranho. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Você acha que está dando a ele um grande referencial, mas você está dizendo para ele,
O seu irmão é melhor do que você. Olha para o seu irmão. Seu irmão faz isso, seu irmão faz. Seria muito melhor que o pai chegasse: filho, por que você não faz isso? Que você não consegue? O que você precisa, filho? Posso te ajudar? Ora pelo seu filho, senta com ele, compreenda o que ele está vivendo, compreenda a situação que ele está vivendo, porque quando você começa a fazer comparações, o problema aumenta. Ele vai se retrair um pouco mais, vai sofrer um pouco mais, e ele vai adoecendo cada vez mais, e vai se distanciando da família, de todos. Ansiedade, depressão, tudo isso começa a vir no coração do menino que está se sentindo, ou do filho que está se sentindo menosprezado. Cada pessoa tem suas particularidades, irmãos, os filhos não são iguais. Como eu sou diferente dos meus irmãos, eu tenho um irmão que é hiper nervoso, muito nervoso. Tem uma irmã que é psicóloga, pastor Luiz, mas é a mais nervosa da família. Eu falei: como você consegue ser psicóloga? Não, no consultório eu fico calma. Falo que Deus abençoe, porque quando ela está muito agitada, eu falo: já mediu sua glicose hoje? Porque às vezes com a glicose alta tudo aumenta, né? E ela fica muito agitada, é muito agitada. E quando a gente reúne, nós temos um culto de família, toda segunda-feira, já vai para 22 anos, nós temos esse culto toda segunda, e na segunda-feira todo mundo fica doido lá no quintal, né? Eu não moro no quintal onde eles moram, mas eles ficam doidos, que ela começa a querer lavar tudo, arrumar tudo, puxa coisa de lá, puxa coisa de cá, e quer levar todo mundo para fazer aquilo. Ela tem tempo, mas as outras pessoas não têm. Então cada pessoa é diferente, um filho é diferente do outro. Nós sabemos disso, como na igreja nós somos diferentes. É preciso respeitar essa diferença e essa particularidade. Quando isso não é respeitado dentro de uma casa, você pode ter certeza que vai ter problemas, vai ter dificuldade. Temos que perceber isso. E é interessante, você vê no verso 11, vamos ler aqui o verso 11. Verso 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Veja bem, havia um problema, os seus irmãos expressavam o problema, os seus irmãos demonstravam que a coisa não estava andando bem, mas o Jacó, ele considerava o caso consigo mesmo. Em uma outra tradução, outra versão vai dizer que Jacó, ele guardava com ele a questão. Eu sei que eles têm raiva de José, mas tranquilo. Eu sei que eles têm problema com José, mas deixa quieto. Isso é um grande problema, meus irmãos. O pai omisso, parece que eu estou batendo nos pais hoje, né? Eu sou pai também, mas não é isso. Mas a questão aqui era o pai. O pai, ele vê que o problema está acontecendo. Talvez por não querer entristecer José, ele acaba se omitindo da situação. Ele sabe que há um problema, ele sabe que há dificuldade, ele sabe que há conflitos. Eu atendi uma família certa feita que o filho falou: pastor, ou meu pai é cego, ou ele é surdo, ou ele está louco. Eu vivo brigando com meu irmão e já tive vontade de matar o meu irmão. O pai falou assim no meio da conversa: meu filho, nunca percebi isso. Como não? Ele falou: pai, como não, pai? Eu peguei um pedaço de madeira e bati nas costas do meu irmão, quase aleijei meu irmão. Aí o pai disse assim, na frente do menino: isso é coisa de menino, isso é briga entre irmãos, que não tem nada a ver. Meu irmão, que isso? Jacó via a situação e o clima entre seus irmãos e José, mas Jacó se omitiu. Quando a gente se omite, o problema cresce, a coisa evolui, porque se o pai não resolve, os filhos vão resolver, entre eles. Então, a Bíblia vai dizer que ele via, seus irmãos lhe tinham ciúme. Será que o pai não via isso? Via. O que ele tinha que fazer? Sentar com os irmãos e falar: meu filho, é claro que os filhos dizem: pai, mas o senhor que é culpado disso aí, o senhor está... No entanto, considerava o caso consigo mesmo. Ele guardava no coração, vendo a situação, o problema crescendo, a dificuldade aparecendo, as coisas apontando que ia dar dificuldade, e na frente ia criar problema, mas ele não
abria, não conversava, ele se omitia. Meus irmãos, tenham cuidado com isso. Talvez para a sua família ser melhor, você precisa falar um pouco mais, conversar um pouco mais com o filho, com a esposa, para que as coisas aconteçam. E ele não, ele simplesmente se omitia, talvez para não entristecer o filho amado, talvez para não criar conflitos com o filho. Eu não quero ter conflito, eu não quero... Meu irmão, ter família também é resolver conflito, amém, irmãos? Os filhos estão com dificuldade, senta com os meninos e conversa. Está tendo dificuldade com a esposa, vai fazer o quê? Eu vou dormir na sala. Esse é o caminho? Não, meu irmão, é sentar e conversar. Vai estressar um pouco, vai agitar um pouco à noite, mas é necessário que sente-se e converse. Caminhando um pouco mais, irmãos, Jacó talvez não soubesse para onde estava caminhando as suas atitudes, para onde ele estava encaminhando as suas atitudes. Jacó, não, meu filho está aqui, eles têm raiva desse, porque eu tenho um carinho por esse, porque é da minha esposa amada, e não tem problema, lá na frente se resolve, lá na frente eles se resolvem, mas ele não imaginava que aquilo estava crescendo dentro do coração dos filhos. Ele não imaginava que seus filhos pudessem matar o próprio irmão ou vendê-lo, mentindo a Jacó. Ele não imaginava isso. Nós às vezes vemos um problema começar a crescer dentro de casa, irmãos, e achamos que ele vai se resolver lá na frente. Deixa lá na frente, se resolve. É igual uma enfermidade, você sente uma dor, não, eu tomo remédio, melhora, aí sente amanhã, toma um remédio, melhora, vamos ao médico, a esposa fala para o marido, vamos ao médico, meu bem, não, amanhã, e quando vai ver, a coisa evoluiu de maneira que você não tem como resolver. Era o que acontecia aqui. Jacó talvez não imaginasse o que aquilo causaria dentro da sua família. Ele talvez não tivesse essa percepção. Mas, meu irmão, o problema foi se avolumando, e os irmãos esperavam uma oportunidade para matar José. É preciso que a gente tenha cuidado, porque sentimentos a gente não consegue medir. Eu não consigo medir o que está acontecendo no coração do meu filho. Eu percebo, tenho que conversar, mas medir eu não consigo. Às vezes deixamos as coisas crescerem, se avolumarem. Mas José então é vendido, como você sabe, a Bíblia já nos mostrou. José é vendido pelos seus irmãos. José passa num tempo muito difícil. E esses problemas de família, irmãos, eles evoluem para a vida inteira. Temos aqui alguns pastores, nosso querido pastor lá atrás, da turma de Anchieta também, gente fina, amigo. Esses problemas, ele evoluem para a vida toda. Quem atende pessoas em gabinete sabe. A maioria dos problemas enfrentados pelas pessoas hoje, eles começaram dentro de uma família. Foram gerados dentro de uma família. Tudo de bom e de ruim que acontece na sociedade, geralmente começou dentro de uma casa. Dentro de uma família. Traumas, tristezas, angústias. Pessoas que não amam porque nunca foram amadas. Pessoas que não conseguem. Esse dia eu estava conversando com uma irmã, falei, minha irmã, você rege na igreja, você canta na igreja, seu rosto está sempre fechado. Eu tenho meus motivos. Eu falei, vamos conversar sobre esses motivos um dia? Eu não quero conversar sobre isso, pastor. Mas você precisa conversar sobre isso. E eu falei, os seus motivos, certamente eu sei a origem. E quando fomos conversar, irmãos, muitas complicações familiares, muitas dores, muitos traumas. Meus irmãos, nossa família pode ser melhor. O mundo é formado por família, a igreja é formada por família. Para o mundo melhor, temos que ter uma família melhor. Para uma igreja melhor, temos que ter família melhor. Você não pode resolver o problema do mundo, mas da sua família você pode tentar melhorar. E aqui, então, José, ele passa todo esse tempo longe da família, os filhos mentem para o pai, inventa a história que ele foi uma fera o atacou, e o pai acredita e sofre. E aquela história vai seguindo, José vai lá para o Egito, como vocês já sabem, e depois Deus, em sua bondade, põe José para ser governador do Egito. A gente sabe que até tem um propósito específico de Deus para que desse continuidade à nação, ao projeto de Deus em Abraão. E então, quando chega lá, José tem uma situação que talvez aconteça com você, comigo, com todos nós. José tem a oportunidade de estar de frente com aqueles que dentro de casa o maltrataram.
com aqueles que dentro da família o pisotearam, desejaram sua morte. E agora o texto vai nos mostrar qual é a posição, qual é a atitude de José. Talvez você está aqui essa noite e sofreu muito na sua família. Sofreu com um pai violento, um pai agressivo, uma mãe ausente, às vezes um pai ausente. Sofreu na separação de uma família. Sofreu por perceber o amor do pai por um irmão e não totalmente por você. Talvez você traga dentro de você todo esse fantasma, todo esse medo, toda essa angústia. Mas José, ele teve uma oportunidade. Mostra-nos que Deus sempre nos dá a oportunidade para consertar as coisas dentro de nós. E José agora encontra os seus irmãos, vindo ao Egito para buscar alimentos, porque lá em Canaã estava faltando como em todos os lugares, e agora José tem a oportunidade. Não apareceu do céu um anjo dizendo: José, você tem que perdoar seus irmãos. Não desceu um anjo bradando do céu, como diz os irmãos pentecostais, dizendo: José, você tem que agora perdoar e alimentar. Não. José precisava tomar uma decisão. Perdão é decisão. E é imperativo no reino de Deus. Nós só estamos aqui porque um dia fomos perdoados, senão não estaríamos aqui. Então José agora ele tem uma oportunidade de perdoar ou não. Ele poderia mandar matar todo mundo. Meus irmãos, põe aqui no paredão e mata. Ele tinha poder para isso, irmão. Prende todo mundo, tentou me matar, me jogou no poço, era invejoso e tal, acaba agora. Agora vocês vão ver. Agora eu vou dar um troco. Mas José podia fazer isso. Ele tinha autoridade para isso. Talvez, em nosso conceito humano, diríamos, ele tinha até motivos para isso. Mas José, ele tomou uma atitude completamente diferente, meus irmãos. José quer acertar o seu passado. Ninguém vive carregando sombra de passado, ninguém que viva carregando sombra de passado vive bem. José teve a oportunidade de Deus. José tinha tudo, tinha dinheiro, tinha fama, tinha tudo, irmão. Mas ele tinha um passado que o maltratava. E quando você tem um passado que te maltrata vindo da sua família, ele passa a te assombrar dia e noite. E Deus quis curar isso dentro de José. Talvez Deus queira curar alguma coisa na sua família. Algum passado com esposa, relação entre marido e mulher, relação com filhos. Às vezes você tem problemas porque teve um pai, você não consegue perdoar, não consegue olhar para ele, mas José olhou para os seus irmãos. Imagina, irmãos, a gente não consegue, né? Quando a gente vê a história de José é muito emocionante, os irmãos chegando diante dele sem saber que era José. E agora José poderia fazer o que quisesse com eles, mas José decide perdoá-los. Será que você, nesta noite, precisa perdoar alguém que no passado te maltratou? Ai, pastor, meu pai, poxa, a minha mãe, eu não quero nem assunto com meu pai, pastor. Não quero ver meu pai. Será que você tem maiores motivos do que José teve com seus irmãos? Não quero saber dos meus irmãos, pastor. Não quero saber da minha tia, da minha avó, não quero assunto. Me maltratou demais. Me desprezou demais. José tinha oportunidade, irmãos, mas ele, pelo contrário, ele vai perdoar os seus irmãos. Uma família que quer ser melhor, uma família que quer melhorar, ela não pode abrir mão do perdão. Ela precisa aprender a perdoar, porque é com o perdão que as coisas vão se consertando. E José então perdoa seus irmãos, e ele faz algo que é muito importante, irmãos. José prosperou. José está agora numa posição melhor. José agora ele está em cima. Ele está numa posição, ele era o governador do Egito, era o homem, um dos mais respeitados do mundo naquele momento. Um homem inteligente, sábio. E José, ele poderia falar, olha, lembra do sonho dos feixes? Aí, está acontecendo. Mas José não usa nada disso, irmãos. José ele faz algo que eu acho lindo, lindo, lindo e maravilhoso. Ele traz sua família e seu pai para participar de sua prosperidade. Eu vejo filhos, irmãos, que prosperam, crescem, passam em concursos e tem pais que lutaram a vida inteira pelos filhos. E esses filhos não
trazem os pais para participar da sua prosperidade. Com muito custo compram um remédio. Visitando uma família esses dias, a mãe perdeu o esposo, a irmã perdeu o esposo, fui visitá-la, e ela com lágrimas nos olhos falou: pastor, meu filho quer me levar para um asilo lá em Teresópolis, pastor. Eu não quero ir, pastor. Eu tenho condições de viver aqui, eu tenho meu salário, eu consigo pagar essa pessoa que está cuidando de mim. Aqui eu estou na rua da igreja, todo mundo me visita, lá quem vai me visitar? E eu, com uma pessoa, mais algumas pessoas que estavam me visitando, me senti muito comovido com aquilo. E no final os irmãos: pastor, chama a polícia, tá? Eu falei: irmão, nada disso, é família que resolve. Mas liguei para o filho para relatar a ele o que vi e ouvi de sua mãe. Falei: meu irmão, eu ouvi de sua mãe que ela não quer ir para lá, ela quer ficar aqui, porque aqui estão os seus amigos, está a sua igreja, e as visitas serão frequentes. Ela entende que lá ninguém vai visitá-la, é muito longe, é muito distante. E ele simplesmente disse: pastor, a gente não pode assumir esse trabalho, vai dar trabalho. E eu falei: você deve ter dado muito trabalho, e ainda continua dando. Você deve ter dado muito, e ainda continua dando. E certamente ele vai mandar a mãe para lá. José não faz isso, irmãos. José, ele prospera. E ele chama toda a sua família para participar de sua prosperidade. Chama os irmãos. Talvez você seja alguém bem-sucedido. Você se deu bem na vida. Você cresceu, você estudou. E você alcançou níveis sociais maravilhosos. Você tem uma condição financeira boa, tem uma estabilidade, tem uma boa casa, um bom carro. E às vezes tem um irmão que não tem. Como é que você trata esse seu irmão? Ah, pastor, mas quando eu era menor, ele fazia. Será que ele fazia com você o que os irmãos fizeram com José? Mesmo assim, José o perdoou. Talvez você tenha um pai que hoje precisa muito de você, mas pastor, ele dá trabalho, dá mesmo, irmão. Você deu muito trabalho a ele também. José pergunta: meu pai está vivo? Tá, manda trazer o meu pai. Meu pai vai comer do pão que eu como. No capítulo 45, quero ler com você, a gente já está terminando, o verso 10 e 11. E eu sempre que leio a história de José, eu me emociono em ver como ele trata essas questões, como ele trata aquilo que Deus lhe deu. Ele vai dizer assim no capítulo 45, no verso 10 e 11. Habitarás na terra de Gósen, estarás perto de mim. Olha que coisa linda, irmãos. Estarás perto de mim. Ele queria o pai perto, sem visão, com a deficiência visual, doente, com a idade muito avançada. Ele diz: estarás perto de mim. Estarás perto de mim. Tu, teus filhos e os filhos dos teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porquanto ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu, tua casa e tudo o que tens. Olha a preocupação de José. Pai, o senhor está velho. O senhor deve estar muito caidinho pelo tempo, Está cego, inclusive. Mas eu quero o Senhor perto de mim, porque o Senhor vai desfrutar de tudo que eu tenho, da minha prosperidade, dos meus bens. O Senhor não vai passar fome, Pai, porque eu não passo fome. O Senhor vai ter casa, porque eu tenho casa. O Senhor vai ter terra, porque eu tenho terra. Pai, o Senhor vai participar da prosperidade que Deus me concedeu. Isso é um sentimento de gratidão, irmãos. Gratidão. Tem muitos filhos ingratos. Existem filhos ingratos. E na igreja, às vezes, nós temos essas questões. Filhos que não se importam com os pais. Filhos que mandam até dinheiro. Eles mandam dinheiro, mas eles não trazem o pai para perto. Eles mandam dinheiro para que o pai fique lá, mas eles não trazem. Ele vai dizer: pai, você vai ficar perto de mim. Ele poderia falar: não, fica lá mesmo, eu vou mandar dinheiro bastante.
Você vai ser cuidado lá pelo melhor home care, pelas melhores pessoas, vou te colocar num asilo, pai, show de bola, de primeira, com tudo. Mas a primeira coisa que ele fala, não, pai, o senhor vai estar perto de mim. Perto de mim. Vai ter tudo, mas perto de mim. José é alguém, irmãos, que nos ensina que o perdão é importante e também nos ensina que a gratidão é fundamental dentro de uma família. Há muitos pais que sofrem por conta do desprezo dos filhos. O filho se torna importante, não tem mais tempo, se torna com muitas responsabilidades e não tem tempo de estar perto dos pais. Mas quando nós olhamos esse texto, nós vamos ver que José foi totalmente diferente. Será que você tem valorizado seus pais, sua família, como deve valorizar? Ou será que você, num domingo à noite, você sai numa churrascaria, gasta R$400, né? Aquele churrasco maravilhoso, né, pastor Luiz? Coisa boa, picanha. O pastor chega, salivou. É muito bom, ou não é, irmãos? Mas é ruim você estar ali sabendo que teu irmão não tem o que comer em casa. Deveria ser a nossa preocupação. Deveria ser a nossa preocupação. É ruim você estar ali e saber que seu pai não tem um remédio que ele precisa em casa. É ruim estar. É ruim você estar ali e lembrar que tem uma avó que cuidou de você quando sua mãe e seu pai trabalhavam, que está enferma e não tem o cuidado necessário. É ruim isso. Mas como é maravilhoso quando você também traz para perto. Pai, meu irmão, minha avó, quero você perto de mim, quero te ajudar. Eu quero que você participe da minha prosperidade. Foi o que José fez. Ele chamou os pais para participar de sua prosperidade. Será que você, nessa noite, tornando a sua família melhor, será que você tem disposição para isso? Para perdoar, para apagar, né, esses vultos do passado, da sua vida, tornar um coração limpo e fazer sua família participar de sua prosperidade? Será? Ou será que você está próspero e você diz para o seu irmão, eu tenho porque eu trabalhei para isso, você não tem? Nós às vezes temos muito disso. Não tem porque você não quis, você não trabalhou. Sim, irmão, ele não quis, não trabalhou, não teve a mente como a sua, mas é por isso que você vai deixá-lo passar necessidade? Ou você vai ajudá-lo? Tem um irmão que ele, me permita o contato, estou terminando, nunca trabalhou. E minha mãe tinha muita preocupação com ele. E um dia me chamou, eu sempre resolvi as coisas da minha família, e falou, meu filho, quando eu morrer, nunca abandone seu irmão. Eu falei, mãe, eu não vou abandonar meu irmão. Meu filho, por qualquer coisa desse mundo. Ela falou assim, você sempre foi espertinho. Resolva tudo para ele. Eu falei, tá bom, mãe. E meu irmão adoeceu, teve hanseníase. Minha mãe estava bem doente nesse período, minha mãe entrou em pânico. E chegava para mim, cuida do seu irmão. Estou cuidando, mãe. Mas cuida do seu irmão. E um dia eu perguntei, mãe, por que a senhora não pede aos outros irmãos para cuidarem do meu irmão? Também. Ela falou, eu vou pedir a você porque eu acredito que você vai cuidar. E depois minha mãe morreu. Meu irmão entrou em pânico, desesperado, já doente. E aí eu comecei a cuidar do meu irmão. Ficou muito pesado. Mas depois ele arrumou uma namorada, que depois tornou-se sua esposa. E ela era uma bênção na vida dele. Passou a cuidar dele no meu lugar. E quando ela faleceu também, quando ela faleceu, ele entrou em pânico. E aí eu tentei ajudá-lo. Ele, por conta da hanseníase, conseguiu um benefício do governo. E quando a esposa faleceu, a esposa deixou um seguro para ele. Um valor alto. E quando eu vi, eu falei, olha, você tem um seguro num valor alto. Você precisa disso. Você deixa guardado, dei toda a instrução. E ele falou assim, o que você precisa no momento? Nada. Ele falou assim, eu vou deixar um valor para você cuidar da sua filha especial. Mas o que é isso, irmão? Isso é gratidão por gratidão. É gratidão por gratidão. O valor que ele deixou, a gente me deu, a gente utilizou no tratamento da minha filha. E é um valor que eu não poderia fazer. Não teria como. Mas Deus, através dele, de alguém que muita gente olhou e falou, não, deixa de lado. Deus acabou que, através da vida dele, abençoou a vida da minha filha. Meus irmãos, Deus é o Senhor da história.
mas nós devemos ouvir o Deus da história. José vai dizer para os seus irmãos: olha, não fiquem tristes. Foi Deus quem fez tudo isso, permitiu tudo isso, foi Deus quem gerenciou todas essas coisas. O importante é estarmos diante de Deus. Então a proposta da palavra de Deus para você nessa noite: tenha cuidado com algumas coisas que podem trazer problemas graves na sua família, como a questão da predileção. Tenha cuidado quando você vê alguma coisa se desenvolvendo, senta e conversa com seus filhos, para que sua família seja melhor, e dê espaço ao perdão na sua vida e na sua família. E também seja generoso com sua família, mesmo com aqueles que agora já não são da sua casa, né? São parentes, pai, mãe, irmão. Seja generoso, porque certamente nunca vai faltar para você, amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido e amado Deus, nós te damos graças, Pai, por essa noite. Obrigado a Deus, porque na história de Jacó, José e seus irmãos temos muito aprendizado, e nessa noite o Senhor nos ensinou algumas coisas, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a pegar esses ensinamentos, aplicar em nossa vida diária, Senhor, porque é o que precisamos para que nossa família seja uma família melhor. Quem sabe há famílias aqui onde ainda existam mágoas, dores, traumas, ó Pai. Quem sabe pessoas, ó Deus, que têm tido muitas lutas no casamento por conta dos traumas do passado, dos fantasmas do passado, das palavras, ó Deus, mal colocadas, daquilo que ouviu, daquilo que vivenciou, mas que essa noite seja uma noite de libertação da nossa alma, de todas essas dores, Pai. Que possamos, como José, liberar a nossa alma desse sofrimento e dar espaço para o perdão em nosso coração, para que possamos então experimentar o melhor do Senhor em nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a ter uma família melhor, para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós oramos gratos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado. Deus abençoe, Pastor Luiz.